Yalcha! Yal! Yalcha! Yal! Yalcha! Yal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, somos gratos a Ti eternamente, porque através do Teu sangue precioso, Tu nos resgatou e nos reconciliou contigo, reconciliando assim os seres da terra e do céu, conforme Colossenses 1,15. Reconciliou, papai, os seres da terra e do céu, mostrando claramente que existem os seres do céu, e não é Satanás que foi reconciliado, mas os filhos de Yalcha. Ó, papai, abençoa, fala conosco, nos abençoa, papai, porque somos carentes da tua presença. Há um bom tempo, há um grande tempo, papai, ficamos sem o teu domínio, mas agora tu reinas sobre nós, e é o teu nome que invocamos, é a ti que chamamos para perto. Por isso, papai, ouça-nos e mostra a tua compaixão. Responda-nos, papai, porque em ti colocamos nossa confiança. Fala conosco nesta noite, e a tua voz seja audível, e que tu possa nos consolar, nos console diante das nossas lutas, e venha nos fortalecer, papai, com a tua presença, fazendo cumprir que as nossas faces brilhem diante da tua face, papai, diante da tua presença. Somos gratos e pedimos que proteja e guarde cada irmãozinho e irmãzinha, cada criança. Proteja-os, guarda-os, livrai-os do mal, do homem mau. Livrai de todo acidente. Protege teu povo, dê saúde física, saúde mental e saúde espiritual, papai. Somos gratos para sempre. Ansiamos retornar à nossa casa, à nossa moradia, papai, e ser restituído das nossas posses. Vivemos nessa esperança, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, Foi? Amados irmãos, hoje, dia 17 de agosto de 2022, somos gratos, papai, porque está conosco, e a sua vara e seu cajado consola o seu povo. Aleluia, adorado somente Yal. Na mensagem do irmão Bruno, ele falou a respeito de Micael. Micael, ele é uma criatura. O único que foi gerado por Yal, porque saiu de dentro de Yal e é Yal, foi Yalcha, né? Todas as demais foram criaturas criadas por Yalcha. Então, quando Micael, apesar de ter a semelhança e receber também o corpo de Yalcha, porque ele entra para dentro, é o momento de ser transformado,
Ele entra para dentro. É o corpo de Yahshua. Porque Yahshua, ele se torna o quê? O Yahweh invisível. Entendeu? Yahshua se torna, entra para dentro do Yahweh invisível. E o corpo de Yahshua é a transformação do corpo de Micael, que ele recebe o corpo de Yahshua. Vocês estão entendendo? Sim. Por isso que fala, e todos seremos transformados ao soar da trombeta, quando se completar os 144 mil. Esse é um segredo. Entendeu? Para você entender Yahweh invisível. E aí volta novamente ao entendimento. Ele tem aquele que é face direita e esquerda, que é a expressão de imagem do Yahweh invisível. Entendeu? Então, nós entendemos isso e é por isso que nós viemos a essa terra, porque essa terra está para sofrer uma grande transformação. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. O tempo do administrador infiel está acabando. O tempo de Babilônia está se esgotando. Eu estou numa cidadezinha próxima aqui de Belo Horizonte, né? Nova Lima, estive em Birité. E o que eu vejo nas cidades mineiras de interior? A escravidão, a terrível escravidão de Babilônia. Como que Satanás ele teve êxito em embriagar todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. E quando nós vimos que as duas testemunhas foram enviadas a Sodoma para observar, né? Observar toda aquilo que Babilônia fez, tudo aquilo que Sodoma fazia em oculto. E nós aqui nessa terra estamos também como testemunhas oculares, porque Yahweh, a palavra fala, Yahweh não fará julgamento apenas por ouvir dizer, mas pelo que viu. Então fez ali o julgamento de Sodoma, enviando as duas testemunhas como testemunhas oculares. Oculares significa, ocular é olho, né? Por quê? Porque Yahweh, para fazer justiça, não pode ser através do que ouviu dizer, porque muitas vezes o ouviu dizer é uma mentira. Nós já vimos ali as testemunhas que condenaram Nabote, eram testemunhas falsas. E nós já vimos também Papai Yahshua, que foi levantado testemunhas falsas para lançar acusações falsas. Então é diferente de você ver, porque quando você vê um ato, não tem como falar que é outra coisa, porque você viu. E é por isso que a palavra fala que em Isaías 11, vamos abrir novamente, essa palavra é maravilhosa, Isaías 11. Aqui fala de dois personagens, né? Isaías 11. Quais são as duas personagens? Um é o tronco, que é Jessé. Do tronco brota um galho, uma haste, um renovo, né? Do tronco. E a gente já viu, tronco significa aquilo que é descendência. Por quê? Primeiro vem o tronco, depois o galho. Primeiro vem o tronco, depois o galho. Então, primeiro o tronco, depois o galho. Nós temos
ali fala também de suas raízes, um renovo. A raiz é antes do tronco. Então Jessé é o tronco. E nós já vimos a palavra em Isaías que fala assim, olha, como uma raiz em terra seca, ele não tinha beleza nem formosura que nos atraísse. Mostrando quem? Ialcha. Ialcha é raiz. Ou seja, vem antes do caule. O caule é Jessé, pai de Davi. E do caule brota o quê? Um tronco. Um tronco, um ramo, que é um galho. Que ali faz o link com o quê? Com a descendência. Da descendência, no final dos tempos, sairia o quê? Um ramo. Um ramo da descendência de Jessé. Por isso o link com eu entrego a ele o trono do seu pai. Entendeu? Papai Ialcha fala assim, por que vocês acham que está dizendo assim o Salmo 110? Entrega. Fala assim, olha. Assenta-te, disse o mestre ao meu mestre. Assenta-me à destra até que eu tenha posto teus inimigos por escabelo de teus pés. Papai questiona e fala assim, o Machia, ele é depois ou antes? Por quê? Porque se o próprio Davi está referindo ao Machia como mestre dele, não pode ser seu filho. Por quê? Para um filho você não fala, meu mestre. Papai fala isso no Evangelho de Lucas. Então ele estava falando de um outro, que seria descendência de Jessé. Ok? Montmartre trouxe o estudo sobre Isaías capítulo 11, falando sobre esses dois personagens, que um vem do tronco, é um renovo que vem do tronco, e o outro é um renovo que vem da raiz. E a raiz é antes do tronco. E a raiz é Ialcha. E o tronco que brota de Jessé, o ramo que brota do tronco de Jessé, que é Micael. Por isso você entende a genealogia de Lucas, que não era a genealogia de Ialcha, mas daquele que viria no final dos tempos. Porque de Ialcha não poderia ser, porque o próprio escritor, inspirado pelo Espírito, ele diz, essa é a descendência como se supunha de Ialcha, como se supunha. Supunha significa que se acreditava, como se acreditava. Mas a gente já viu que faz um link com quem? Ali no livro de Hebreus. Com aquele sumo sacerdote que aparece para Abraão e traz pão e vinho. Ele era o quê? Sem genealogia. Entendeu? É ali a representação de Ialcha. Não tinha genealogia, não tinha pai e nem mãe. Por quê? Porque se ele tivesse pai e mãe, seria pai do fulano. E seria a mãe de Zeus. Não. Ali fala que ele é filho do Altíssimo. E do Altíssimo ele é filho. Entendeu? Então, não poderia ter origem carnal humana. Por isso que eu falei com os irmãos a respeito do embriãozinho, que foi introduzido no útero. Ok? Então vamos lá. Isaías 11. Vamos lembrar aqui. Isaías 11 diz assim, ó. Um ramo sairá do tronco, ó. Um galho, que é um ramo, sairá do tronco de Jessé. Então o tronco de Jessé é o tronco.
e um rebento brotará de suas raízes, viu? São duas coisas, dois personagens. Um sai do tronco, é um galho, e o outro sai da raiz. Ok? Aí fala, sobre ele, quer dizer, sobre ambos repousará o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, espírito de conhecimento, temor de alma. No temor de alma estará a sua inspiração. A gente já viu que a sexta haste é o temor, né? Ou seja, ser temente a Yahweh é a inspiração de ambos. Aí agora ele refere àquela sexta haste, falando, ele não julgará segundo a aparência. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer, viu? Por isso que ele envia sempre o quê? As testemunhas oculares. E nós viemos aqui nessa terra para ser testemunha ocular do que a Babilônia e as filhas de Babilônia estão fazendo com este planeta. Estão fazendo com os filhos de Adão, escravizando eles e ensinando a serem adúlteros, idólatras, adorando a criatura ao invés de adorar Yahweh. Entendeu? Quando você pega uma imagem de escultura, aquilo ali é uma criatura, porque foi criada. É uma criatura das piores, porque é inerte, né? Não faz nada. Um pedaço de barro, pedra, um pedaço de ouro, prata, de bronze, madeira esculpida. É algo da obra de uma mão humana. E as pessoas se prostram e pedem, fazem petições para isso, para essa coisa. Então o irmão Bruno trouxe na ministração de sábado, falando sobre Micael, quando ele recebe o nome de Yahshua, recebe o corpo de Yahshua, recebe toda a autoridade, mas ele não se torna usurpador. Por quê? Porque ele fala, adorar somente Yahweh, o Criador, e não a criatura criada. E é por isso que a diferença de Yahshua. Yahshua não foi criado por Yahweh, ele saiu de dentro de Yahweh como parte de Yahweh. E depois ele volta para dentro de Yahweh. Ele não é um ser criado, ele foi gerado por Yahweh, porque é parte de Yahweh. Diferente de obra de uma mão. Por quê? Porque quando fala a respeito daquele que é o último Adão, a gente lembra da criação do Adão terreno, que foi feito como o quê? Com as mãos, fazendo um link como um próprio personagem, ou seja, obra das mãos de alguém, e não que saiu de dentro, entendeu? Então é uma criatura criada. Então os filhos de Yahweh são criaturas criadas, e como Micael entendeu que ele é uma criatura criada, ele não poderia receber adoração. Entendeu? Ele não poderia. Por quê? Ele não ia cair no erro que Satanás caiu. Entende? Satanás caiu no erro. De quê? De uma criatura passar na frente do Criador. E ele já foi capacitado, por quê? Porque a presença do pai dele foi sempre a sua inspiração. Entendeu? O pai dele ensinou para ele, e ele é sábio, porque ele aprendeu todas as lições. Ele não foi rebelde, entendeu?
Muito pelo contrário, ele prestava atenção para ele guardar todo o ensino do seu pai. E assim o seu pai o capacitou. E não escondeu dele nenhum segredo. Revelou para ele todos os segredos. Nós temos uma passagem que fala assim, ó, não abandone o amor e nem a fidelidade. Onde que está? Vamos lá? Vamos ver se a irmã acertou? Provérbios 23, a irmã tá 3, olha que bonitinho. Provérbios 3. Viu o que é tá ruminando? Viu que tá ruminando? Provérbios 3 diz assim: o amor e a fidelidade não te abandone, ata-os ao pescoço, inscreve-os na tábua do coração, e alcançarás favor e bom sucesso aos olhos de Al e dos homens. Agora eu vou falar para você quem é o amor e quem é a fidelidade. Quem é o amor, irmão André? Yalcha. E a fidelidade? Micael. Exatamente. Porque andavam juntos. E a referência de amor, lembra que num dia atrás eu falei assim, Yalcha, ele é um amor. Ele é um amor. Porque tem tanto amor que ele não pensou duas vezes em se entregar pelos seus filhos. E a fidelidade? A fidelidade anda com amor. Entendeu? Anda com amor porque é fiel ao seu pai. É fiel em tudo ao seu pai. Por isso que fala sobre a fidelidade, né? Quando fala sobre o mensageiro de Filadélfia, né? Ele é aquele que é fiel, aquele que pode jurar. Por quê? Porque o seu juramento, vai se cumprir, porque ele é fiel em fazer cumprir. Ele não volta atrás, entendeu? Ele vai até o final. Então, aqui quando fala o amor e a fidelidade não te abandone, fala a característica de Papai Yalcha, que é o amor e a fidelidade de Micael para com seu pai. Ok? Agora a gente volta lá em Isaías 11. Isaías 11. Aqui fala sobre os 7 espíritos. Então ele fala assim, ó. Aqui, aquele que recebeu a unção. Viu aqui, olha, presta atenção, gente. Porque aqui tá os segredos. Para você ver, quando eu falo, eu mostro depois. Os 2 que eu falei no início que foram ungidos, o sumo sacerdote e o rei. Aqui está mostrando os 2 que foram ungidos. Um saiu do tronco como um caule. E o outro saiu do quê? Da raiz. Os 2 são ungidos com 7 espíritos. Entenderam? Os dois receberam a unção de Ial. Por isso que está referindo aqui 2 personagens. Os 2 personagens, eles têm os 7 espíritos. Entendeu? Aí, ele fala assim, ó. Versículo 3. No temor de Ial estará a sua inspiração. Temer Ial significa ser fiel a ele. Ser fiel em tudo, porque ele não quer desagradar. Ele quer ser obediente em tudo, por isso que é o temor. Ele não dará sentença mostrando aquele que julga, apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça. Julgará os fracos com justiça. Faz um link, né? Com o final dos tempos. Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Aqui nós já vimos os fracos. Quem que é referido, irmã Adriana, como os fracos?
Não, senhora, presta atenção antes de falar. A gente sabe muito bem que os fracos é Filadélfia, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra de perseverança e não renegaste o meu nome. Você sabe, mas é precipitada. Calma. Agora, Esmirna é o quê? Os pobres. Os pobres. Por quê? Porque fala de indigente. Indigente é miserável, que não tem nada. Por que eles não têm nada? Porque foram tomados deles. Enquanto que os filhos de Ausha foi tomado lá em cima. O quê? Suas propriedades. Os de Esmirna foram tomadas aqui embaixo. As suas propriedades. Por quê? Porque todos aqueles que eram encontrados fazendo reunião, eles eram tomados suas propriedades. Por isso que Esmirna ficou no estado de miséria. Por quê? Porque, não, deixa eu entrar na minha casa que eu vou pegar ali o meu... Não, a casa já não é sua. Tudo que tem lá dentro é nosso. Agora é do governo romano. Entenderam? Então, eles se tornaram o quê? Esses indigentes, sem nada, porque foram tomados dele. Enquanto que os filhos de Ausha foi tomado lá em cima. Para eles foram tomados aqui embaixo. Por isso que tem a mesma recompensa. Entenderam? Então vamos lá. Versículo 4. Antes julgará os fracos com justiça. Julgará os fracos com justiça. É o link com o quê? Papai Ausha fala assim: quem me constituiu juiz da vossa partilha? Mostrando claramente que não era ele que iria julgar. E a gente já viu Daniel 7, quem julga é o ancião. Daniel 7, quem está julgando é o ancião. E é por isso que está julgando, porque na sua esquerda, que é o braço esquerdo, riqueza e honra. Riqueza e honra. E na direita, longos dias, ou vida eterna, porque Papai Ausha é a árvore da vida. Só que ele precisa outorgar o ancião para poder fazer justiça, ou seja, ressuscitar aqueles que foram mortos. Por isso que você viu ali, vi quando foi outorgado ao ancião por aquele que está na nuvem. Então ele fala, agora vem, Isaías 4, versículo 4. Isaías 11, versículo 4. Antes julgará os fracos com justiça, e com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca, faz um link com a espada que sai da boca do cavaleiro. Apocalipse 19. E ele continua. A justiça será o cinto de seus lombos. Quer dizer, ele não é um juiz iníquo, é um juiz justo. Porque a gente já viu em Lucas 18, o juiz iníquo. E ele fala assim, e ao achará fé na terra quando ele vier fazer justiça. Sim, ele achará. Aí ele fala, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntos se deitarão as suas crias. Quando que acontecerá isso, irmã Adriana? No milênio. No milênio. Por quê? Porque o mal vai ser extirpado da terra. Se o mal é extirpado, a natureza maligna também vai ser. Vai haver uma grande transformação. E é por isso que aquele que cuida da terra, ele pede o quê? 1 ano. Ele fala assim, me dá 1 ano para eu aprofundar as raízes, adubar, para ver se vai produzir fruto nessa terra. Fruto o quê? De justiça. Não é fruto de injustiça, porque fruto de injustiça é o que tem. Não, um lugar diferente, um lugar justo. E você vê que é um lugar amável,
Por quê? Porque as próprias criaturas hoje que se devoram, elas vão andar juntas e nenhuma vai fazer mal à outra. Aí fala assim, a vaca e o urso pastarão juntos. Mudou até a natureza, a característica. Um urso come carne, mas agora ele vai pastar. E fala assim, o leão se alimentará de forragem como o boi, e a criança de peito poderá brincar junto à cova da serpente. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o fundo do mar. Ou seja, não vai ter nenhum espaço que a água não vai preencher. Viu? A água. O anjo das águas, né? Então, aqui quando está fazendo essa parte de Isaías, irmãos, está mostrando claramente dois personagens ungidos. E está mostrando esse último, ele fazendo uma obra de justiça nessa terra, porque, como nós já vimos, ele sempre lavrou a terra, mas ele sempre foi o quê? Sabotado. Ele foi sempre sabotado. Por que ele era sempre sabotado? Ele era sempre sabotado, por quê? Porque aqueles que ele dava ordem para fazer de um jeito, eles iam e faziam de outro. Entenderam? Ó, não danifique a terra, nem o mar, nem árvore nenhuma, nem a vegetação, até que nós tenhamos selado na fronte os servos do nosso Yahweh. Isso o anti-Mashiach obedece? Por que ele não obedece? Porque de cara os de Esmirna, que são os primeiros a serem selados, como 144, são mortos. Mas ele está falando, não faça mal, não faça mal, até que nós tenhamos selado os 144 mil. Os primeiros já foram selados e já foram mortos pelo anti-Mashiach. Ou seja, recebeu uma ordem e não cumpriu a ordem. Por isso, já está condenado, porque não agiu conforme o temor a Yahweh. Por isso que a palavra fala aqui, o juiz, ele vai fazer justiça. Por quê? Porque fazer a justiça é a sua inspiração no temor de Yahweh, que o outro não fez. Por quê? Porque foi dada uma ordem de Yahweh e não obedeceu. E essa ordem é do anjo? Não, essa ordem é de Yahweh, porque o anjo é apenas um porta-voz. Entenderam? Ele é um porta-voz de Yahweh. Se Yahweh deu uma ordem, é melhor cumprir. E é por isso que ele mesmo, aquele que deu a ordem por Yahweh, também é colocado por Yahweh para fazer a justiça e os condenar como juiz. Ok? A gente fez uma abordagem aqui, relembrando alguns pontos, tá, irmãos? Eu queria, irmão, nós vimos que o pai trouxe o entendimento ali para o irmão Anderson, que foi belíssimo aquele entendimento. Qual foi o entendimento que o irmão Anderson trouxe? Hã? Do juiz Inico. O que do juiz Inico? Que a mulher e a viúva... Isso, exatamente. Mostrando que Lucas 18 referia-se à viúva que vinha pedir justiça, e fala assim, eu vou fazer justiça para essa mulher, para que ela não faça o que comigo? Aqui, não me esbofetear, fazendo um link com o juiz justo. Vamos ver o juiz justo?
Está em Miqueias, vamos lá. Miqueias quanto? 14. Hã? Miqueias 4,14. Ó, Miqueias 4,14. Ó, Miqueias 4,14. A outra é no 5,1. Miqueias 4,14. Essa não é Bíblia Oxalã, não? É? Então, Oxalã é 4,14. Volta. Não, volta lá. Aí, ó. Miqueias 4,14 diz assim: agora reúne-te em tropa. Ó, a tropa, filha de tropa, colocaram o cerco contra nós, e com uma vara eles ferem na face do juiz de Israel. Ferem na face. Por isso que o juiz iníquo fala assim: ó, vou fazer justiça para essa mulher para não vir me esbofetear, bater na face, na minha cara, bater na minha face, entendeu? Por quê? Porque está sempre imitando o juiz justo que levou o quê? Foi esbofeteado aonde? No templo celestial. Viu? Foi esbofeteado no templo celestial. Aí o irmão trouxe e a gente ruminou a respeito dessa mulher que é uma viúva. Por quê? Porque as duas testemunhas vão matar o marido, o antimachia. E ela pede para o falso profeta que faça justiça. E o que é fazer justiça? Trazer a vida. E pede também para vingar o sangue. E eles fazem o quê? Eles são mortos. Entenderam? Isso tudo numa parábola de papai. Para poder, por isso que papai fala: olha, a vocês é dado a conhecer os segredos, né, do reino de Al. E é mostrando que aquela parábola seria explicada no tempo do fim, no final dos tempos. Ninguém explicou aquela parábola. Nunca ninguém explicou. Até que veio a explicação de Ial no final dos tempos. Você percebe que é uma diferença. O mensageiro de Sardes, ele fala assim: porque eu trouxe, porque eu faço e eu aconteço. É diferente do mensageiro de Filadélfia, é Ial que fala, Ial que esclarece e Ial que traz a explicação. Entenderam? É muito diferente. A mensagem de Filadélfia é nós. A mensagem do mensageiro de Sardes é eu. Por quê? Porque quando você vê desde a anunciação aos pastores de ovelhas que estavam pastoreando próximo ali na cidade de Belém, ali não veio Micael sozinho. Micael veio na frente, revelou, e ali veio, encheu aquela montanha, encheu de anjos. E eles encheram de anjos a fazer o quê? Irmã Liriamar. Encheu de anjos em Lucas. E eles encheram para quê? Pode falar, irmã. Não, para louvar. Louvar pelo nascimento do Salvador. Eles vieram, não é assim. Quando nós viemos agora, nós dependuramos nossas harpas, porque nós não poderíamos louvar em terra estrangeira. Não é? Porque nós não viemos com uma condição de escravos. Nós estamos numa condição de escravos. Mas quando eles vieram em corpo glorificado, eles não vieram na condição de escravos. Então eles podiam louvar. E louvar onde? Aí está o rei. Aonde está o rei? Tinha acabado de nascer.
Estavam ali louvando a Yahweh, entendeu? Pelo nascimento do Salvador. Aí, vamos lá, olha só. O irmão trouxe então, irmão Anderson trouxe sobre essa mensagem que papai revelou. Ele foi despertado ali pelo papai, para trazer o entendimento de Lucas 18. Esse Lucas 18 foi a palavra que mais me acompanhou, a mim e a minha esposa, durante um bom período da minha vida, sem eu entender. Aí, irmão Shaul agora foi despertado e ele trouxe na live uma palavra maravilhosa a respeito sobre o tempo do fim. Será como nos dias de Noé? A gente já sabia, porque vai ser como uma inundação do rio Eufrates, né? Emanuel. Mas a gente não tinha ainda o entendimento completo quando falava sobre como nos dias de Ló, né? Como nos dias de Ló. Vamos abrir a palavra em Lucas 17. Lucas 17. Cadê o Levi? Tá aí? Lucas 17. Lucas 17. Versículo 22. Aqui, ó, fala assim, ó. Lucas 17, 22. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejais ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. O irmão trouxe claramente isso. Esse papai está falando, ó, vocês estão me vendo. Né? Vocês estão me vendo. Então, quando ele fala, vocês vão ficar com uma ardente vontade de ver um dos dias do Filho do Homem, mas vocês não estão me vendo, não? Então ele está falando dele? Não, ele está falando de outro, que é o segundo cordeiro. Por isso que ele fala assim: disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem. Ué, mas vocês não estão vendo, não? Significa ver um dia. Eles estão vendo todos os dias. Mas está falando de um outro que viria. Falando assim: mas não vereis, mas não o vereis, mas não me vereis. Está falando, mas não me vereis. Ele está falando, mas não o vereis. Está apontando outro personagem. Não o vereis. Que faz um link com o mensageiro de Sardes. A exortação é: converte-te, observa-o e converte-te. Aí ele fala, mas não o vereis. Então, papai Yahshua não estava falando dele mesmo, porque ele falaria, mas não me vereis. Mas ele está falando de outro, por isso que é, mas não o vereis. A palavra fala que papai lá quando ele é para ser traído, ele fala assim, olha, vocês, por que vocês vêm até mim com espada e pedaço de pau? Vocês me viam diariamente. Vocês me viam diariamente. Por que agora vocês vêm atrás de mim com um pedaço de pau e com espada como se eu fosse um malfeitor? Aqui ele fala, vocês desejarão ver um dia sequer, um só dia, mas não vereis. Mas não estava vendo papai Yahshua?
estava vendo todos os dias, mas não era papai Alcho que eles estavam referindo. Por quê? Por que não o vereis, irmão André? Por que não o vereis? Nesse tempo aqui, quando esses foi despertado, já passou. Não. Sabe por quê? Porque a pregação não seria em Israel. Entendeu? Por isso que fala, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não, não vai ser na nação de Israel. Vai ser bem longe daqui. Por quê? Porque a pregação de papai foi toda para os israelitas e em Al-Shalom. Mas a de Micael, o segundo cordeiro, não seria lá. Por isso que ele fala, ei-lo aqui, ei-lo ali. Vamos ler essa passagem. Ó, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Al, respondeu, a vinda do reino de Al não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui e ei-lo ali, porque eis que o reino de Al está no meio de vós. Ou seja, começou com papai Alcho. Porque o reino, ele é justificado pelo seu rei. O reino chegou daquele tempo porque papai estava na terra. Aí ele vai falar de um segundo. Ele disse ainda a seus discípulos, dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui e ei-lo aqui. Ei-lo aqui e ei-lo ali. Não vai estar em Al-Shalom, não vai estar nos muros. É o link daquele que é a pregação fora dos muros. Quando fala fora dos muros, está falando fora da nação, fora da terra de Israel. Aí ele fala, olha só, mas não vereis, e vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não, aqui ele fala, não saiais nem sigais. Aqui está falando, é um travessão. Isso aqui foi uma colocação de quem? Do teólogo. O teólogo falou, não saiais nem sigais. Muito pelo contrário, é para você sair e seguir. É um teólogo, por isso tem o travessão primeiro. Aí ele continua, de fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia, mostrando claramente que a gente já viu o broto. Nós já lemos isso. Está em Ezequiel. Ezequiel? Hã? Não. Eu vou pegar um broto e a águia vai levar lá para cima. Ah, irmãos, vocês estão esquecendo dessa mensagem? Vamos lá, Ezequiel 17. Ezequiel 17, vamos lá. Ezequiel 20, 17 e 21. Ó, olha só, Ezequiel 22, Ezequiel 17, 22. É o mesmo que Lucas 17. Ezequiel, hã? É o mesmo que Lucas 17 e 22. É mesmo? É o mesmo. O irmão reparou. Eu não tinha associado. Ezequiel 17, 22, fazendo um link com Lucas 17, 22. Eu não tinha feito nenhuma associação. Tremendo. Mas o Pai te deu a revelar. Tremendo. Vamos ver? Olha só, Lucas 17, 22. Presta atenção, irmãos. Não perde a bênção, não. Lucas 17, 22. Diz assim: disse ainda a seus discípulos, dias virão em que desejarei ver apenas um dos filhos do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não, aí ele fala, de fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro,
assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Ok? Em seu dia. Aí ele volta lá, Ezequiel 17, 22. Diz assim diz o mestre Yao, tomarei do cimo do cedro. O que é cedro, irmã Márcia? O que é cedro? Isso, é uma madeira, uma árvore de lei. E a gente tem que lembrar o que era feito os utensílios do templo. Os utensílios do templo era feito de quê? Cedro. Cedro do Líbano. O que era feito os utensílios do templo? Cedro. E depois eles faziam o que para se tornar imortal? Cobria com ouro, porque o ouro não enferruja. Quando ele se cobre a madeira com ouro, a ação do tempo e nem a da atmosfera, nem gás nenhum chega na madeira, e a madeira não estraga. E ela fica como uma forma eterna, entre aspas. É a representação nossa de que, como cedro perecível que somos, nesse corpo, seremos revestidos de incorruptibilidade, conforme Shaul Paulo tinha falado. Quando esse corpo mortal for revestido de incorruptibilidade, aquilo que é passageiro vai passar, aquilo que é perecível acabará. Ele está fazendo um link no final dos tempos, fazendo um link com aqueles que vão servir no templo, porque todos os utensílios do templo eram de cedro revestido de ouro, fazendo um link. O cedro é desta terra e o ouro, uma representação daquilo que é eterno, que não sofre a ação do tempo. Quando este corpo mortal for revestido de incorruptibilidade. Entenderam? Então vamos lá. Voltando, Ezequiel 17, 22. Assim diz o mestre Yao: tomarei do cimo. O que é cimo? Broto. Fazendo um link com o quê? Com broto lá de Isaías 11. Viu? Um broto vai brotar da onde? Do tronco. Do tronco. Vai brotar um broto do tronco. Aí ele fala aqui, ó, Ezequiel 17, 22. Assim diz o mestre Yao: tomarei de cima do cedro, da extremidade dos seus ramos, um broto. Eu vou tomar de um galho o broto e plantá-lo-ei eu mesmo sobre um monte alto e elevado. O próprio Yao falando assim, olha, eu vou plantar esse broto num monte alto e elevado. É o Monte Sião. Apocalipse 14, 1. Vamos lá? Depois nós vamos voltar aqui. Apocalipse 14, 1. Apocalipse 14, 1. Diz assim: tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com os 144 mil, viu? Sobre o Monte Sião. Né, irmã Adriana? Eu dou, ó. Viu? Tem que crescer. Disciplino todos que eu amo. Então vamos lá. Versículo 23, Ezequiel 17, 23. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Israel. O versículo anterior fala assim: tomarei do cimo do cedro, da extremidade dos seus ramos, um broto. Fazendo link, Isaías 11. Viu? Aí ele fala: plantá-lo-ei eu mesmo sobre o monte alto e elevado,
plantá-lo-ei sobre o alto monte de Israel. Ele deitará ramos e produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico, de modo que a sua sombra habitará toda espécie de pássaros. Olha aqui, os anjos. Viu? Tem uma, assim, não sei se eu estou certo, mas naquela passagem de Isaías 61 que fala assim que carvalho de justiça. Isso. Carvalho é uma árvore da Europa, não é? Carvalho. Carvalho. Seria cedro, provavelmente, né? Na Bíblia de Oxalá já fala terebrino. Provavelmente seria cedro. Porque a gente já viu a intervenção ali da Babilônia de colocar, de perverter, né? Puxando para eles ali. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Versículo 24. Ezequiel 17, 24. E saberão todas as árvores do campo que eu, Iau, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa. É o baixinho, né? É o baixinho Davi. Exalto a árvore baixa. Que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Faz brotar a árvore seca, irmão Lindomar. Quando você lembra do que? Faço brotar a árvore seca. O que você lembra? Lembra o osso brota? O osso brotou? Ó, lembra aqui, ó, a vara de Arão, boa lembrança, a vara de Arão, a vara estava seca e ela brotou. E o que significava isso, irmão? O que significava a vara de Arão brotar? Irmã Débora, ajuda ele. O que significava a vara de Arão brotar? Pode falar. Pode. Seria Micael? Não. Vamos lá, vamos lembrar. Primeira coisa, foi feita uma rebelião. Uma rebelião em Israel. E eles falaram assim, olha, não é você que é só você que pode fazer as funções de sumo sacerdote, não. Aí Moisés falou assim, olha, vamos resolver essa causa. Pegou a vara de todos aqueles que estavam rebeldes e de Arão e levou para a tenda. E fez o que? A vara de Arão florescer. É o que? Confirmado a autoridade que foi dada para Arão e não para os outros. Essa foi o que? A confirmação de que Iau tinha escolhido a Arão para ser sumo sacerdote e não outro. Entenderam? Então a confirmação foi a vara de Arão florescer. Entendeu? Fazendo um link. Olha, aqui está referindo lá. Esse que eu faço a vara florescer, a vara seca florescer, é aquele que eu confirmei como meu ungido sacerdote para sempre. Para você conseguir entender, você tem que conhecer a Escritura. Entendeu? Por isso que ele está falando em código. Ele está falando assim, ó. E saberão todas as árvores do campo que eu, Iau, é que abaixo a árvore alta e exalta a árvore baixa. Que seco
a árvore verde e que faço brotar a árvore seca. Sim, eu, Yahweh, o disse e o faço. Aqui, ó, um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo de Ezequiel 17, fala da águia, tá? Fala da águia. E a águia, são duas águias. São duas águias. A gente já fez esse estudo. Faz um link com Daniel, com Apocalipse 12, que são dois personagens. Um trono e a águia. Só que o trono também é águia. É uma das faces do querubim é ser águia em voo. Ok? Então, você vê aqui dois personagens sendo levados pela águia. Uma águia leva para o alto cume do monte. E a outra águia é a representação da igreja sendo levada para o deserto. Então, são duas águias. Quais são essas duas águias, irmão Lindomar? Uma é o antimachia, É o deserto, isso, e o outro? o Micael. Não, Micael não é águia, Gabriel que é águia. Micael não é querubim. A face de águia é face do querubim, é uma das faces do querubim, né? Então, você já viu isso. Olha só, diz assim, ó. Ezequiel 17:7. Ezequiel 17:7. Ao lado desta existia outra grande águia, viu? É uma segunda águia. Porque a primeira está contando sobre a primeira águia, depois está contando sobre a segunda águia. Por isso fala, ao lado desta águia existia outra grande águia. Também de grandes asas e plumagem abundante. Prontamente a videira estendeu para ela as raízes. Voltou para ela a copa, desde o canteiro em que estava plantada, a fim de que a regasse. Estava plantado em campo fértil, junto a águas abundantes, para formar ramos e produzir frutos, tornando-se uma videira magnífica. Disse-lhe que assim fala o mestrial: acaso ela vingará? Acaso a águia não arrancará as suas raízes? Não estragará os seus frutos, fazendo secar todos os seus brotos novos, de modo que não haja necessidade de braço forte ou de muita gente para arrancá-la pela raiz? Ei-la que está plantada, vingará? Acaso não murchará o sopro do vento oriental, no mesmo canteiro em que brotou? Então a palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: assim falarás a essa casa de rebeldes. Aí ele fala, não sabeis o que significam essas coisas? Disse mais, como sabeis, o rei da Babilônia veio a Yalxalã e tomou o seu rei e os seus príncipes, conduzindo para a Babilônia. Dentre os descendentes da casa real, tomou um e fez aliança com ele, obrigando-o a prestar juramento, levando consigo os grandes da terra. Viu que faz um link com aquele que a palavra fala assim, olha, aquele que pega e faz um dos meus pequeninos tropeçar, é melhor que não tiver, que amarrasse uma pedra de moinho e seja atirado no mar, fazendo link com o abismo. Aí, eu quero pegar aquela parte que fala assim, agora a águia vai levar lá para cima. 17:2. É o versículo 2. Ezequiel 17:2. É o comecinho. Ó, diz assim, a grande águia de grandes asas, de larga envergadura, coberta de rica plumagem, veio ao Líbano e apanhou o cimo de um cedro. Viu o Líbano? O cedro do Líbano, E pegou um broto, colhendo o mais alto de seus ramos, trouxe-o para a terra dos mercadores, onde o depôs em uma cidade de negociantes.
Em seguida apanhou uma dentre as sementes da terra e a plantou em terra preparada junto à corrente de águas abundantes, plantando como um salgueiro. Aqui nós já fizemos esse estudo. Vamos pegar aqui aquela passagem que ele vai pegar e vai subir com ela. Essa passagem mesmo, que agora aqui no versículo 21, né? Versículo 22 diz assim: assim diz o mestre Al, tomarei do cimo do cedro, da extremidade dos seus ramos um broto e plantá-lo-ei eu mesmo no monte alto e elevado. É quem está sendo conduzido pela águia que vai levar esse broto, que brotou de um galho, de um ramo, e vai conduzir ele aonde? Para um alto monte e elevado, e o monte de Israel, fazendo link com a ascensão que está ali referido no alto monte, Monte Sião, né? Ok, irmãos? Esse aqui é só para relembrar algumas passagens. Por quê? Porque, irmão, trouxe aquela referência sobre será como nos dias de Noé. E será como o quê? Os dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Eles saíram da cidade. Qual cidade, irmã? Irmã Ângela. Qual cidade eles saíram? Sodoma. Eles saíram de Sodoma. Mas peraí, Papai Alcha falou assim, ó, será como nos dias de Noé. A gente já sabe. E será como nos dias de Ló. Aí a gente tem que lembrar, Ló com a sua família saiu de onde? Sodoma. Agora, Babilônia é referido como Sodoma. Vamos lá? Apocalipse 11. Olha aqui. Apocalipse 11. Apocalipse 11 diz assim, ó. Aqui é a pregação das duas testemunhas, tá? Na praça da grande cidade, que espiritualmente, vamos lá. Apocalipse 11, versículo 8. Aí foi feito o quê? Vingança. Ali foi feito vingança. Vingar o sangue do antimachi que foi derramado. Mataram as duas testemunhas. Quando mataram as duas testemunhas, fala assim: seus cadáveres ficaram expostos na praça da grande cidade. Isso aqui é um código. Por quê? Porque se você falasse aqui na praça de Roma, eles já tinham queimado esse livro. Então é um código pro final dos tempos. A Roma, ela fala que é Yal-Shalom, mas não é Yal-Shalom. Entendeu? Porque o mestre não foi morto dentro da praça. Yalcha, ele foi morto fora dos muros, foi levado até o Gólgota. E lá ele foi morto. Mas aqui está falando de um outro personagem. Vamos ler. Apocalipse 11, 8. Os cadáveres das duas testemunhas ficarão expostos na praça da grande cidade, na praça, que se chama simbolicamente Sodoma, que se chama Sodoma e Egito, onde também o mestre delas foi emadeirado. Onde o mestre delas, aí todo mundo interpretava sendo Yal-Shalom. Só que papai não foi emadeirado na praça da grande cidade.
E Al-Shalá não é referido como grande cidade, não é grande. Roma é grande. Tá entendendo? Até o teólogo da Yoshalá fala que é Roma. É, rodapé aqui fala que é Roma. Agora, o que acontece? Ali fala, onde o mestre delas foi madeirado. Qual mestre? Irmão Lindomar. A Paulo, Porque quando refere mestre, refere-se a quê? o mestre deles naquela época. Professor. Entendeu? Ele é aquele que ensina. Ensina o quê? O caminho da verdade. Você viu que ele que levou a verdade para Roma. Entendeu? Ele levou a verdade para Roma. E aqui mostra que essa cidade de Roma, que é simbolicamente chamada de Sodoma e Egito. Aí a gente vai começar a entender quando Papai Alcha falou assim, como nos dias de Ló. Papai Alcha falou assim, como nos dias de Ló vai ser no final dos tempos, como nos dias de Noé. O que aconteceu de Ló, irmão Adson? Saiu de onde? Sodoma, que representa simbolicamente o quê? A Babilônia. Roma, a Babilônia. E o que acontece com a gente? A gente saiu de onde? Da escravidão, de Babilônia. Nós saímos de Babilônia. Como nos dias de Ló, que saiu de Babilônia, de Sodoma. Nós saímos também de Babilônia e das filhas de Babilônia. Nós saímos da cidade. Nós saímos do ensino. Mas a mulher, representação da igreja, permaneceu presa àquele ensino e virou uma estátua de sal. Nós saímos, a mulher, igreja permaneceu lá. Será como nos dias de Ló. Nós saímos, mas a igreja não quis, porque ainda estava fundamentada naquele ensino. E é por isso que você explica, ensina, orienta essa igreja, mas essa igreja, o coração dela ficou dentro da cidade de Roma, ficou em Babilônia, que simbolicamente é chamada de Sodoma. Entendeu? Então, quando hoje você vê a mensagem falando assim, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, aquele que saiu da cidade faz um link com Eliseu, os rapazinhos que saíram da cidade. Vamos abrir essa passagem? 2 Reis 2. Segundo Reis 2, versículo 23. Tem um detalhe. Fala Sodoma e Egito. Aí, por isso fala dela, sai dela, povo meu, para que não caia as pragas dela. Muito bem colocado. Aí faz um link com o quê? Saiu de Sodoma e saiu do Egito. O povo israelita saiu do Egito. E também saiu, ali a representação saiu de Sodoma. O povo israelita saiu de ambos, do Egito e de Sodoma, né? Cidade que simbolicamente se chama Sodoma e Egito. Sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! Não é? Nós vamos ver isso. Da destruição. E fala da destruição com fogo, né? A gente vai devagarzinho, calma. A cidade vai ser destruída com fogo, calma. Tá? Calma. Vamos devagar.
Segundo Reis 2:23. Diz assim, ó. Segundo Reis 2:23. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele. Viu? Esses não andavam com Eliseu, mas tinham saído da cidade. Mas eles achavam que não precisava de líder. Não poderia ter autoridade. Eles andavam sem ninguém para conduzi-los. Não pode ter profeta, não pode ter liderança. Viu aqui os rapazinhos? Viram Eliseu e zombaram de Eliseu. Falando, sobe careca. Sobe careca. Né? E aí o que sai do mato ali? Duas ursas fazendo link com as duas bestas. E despedaça 42 deles. Despedaçou todo mundo? Despedaçou todo mundo? Não, despedaçou 42. Significa que uma parte permanece viva. Uma parte permanece viva. Então quer dizer que saiu mais do que 42 da cidade? É. Vamos ler essa passagem, olha só. Fala assim, ó. Versículo 23. Põe uma madeirinha que ele fica calmo. Ó, versículo 23. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade. Tá falando a quantidade, irmão? Uns que saíram da cidade, zombaram dele, dizendo, sobe careca, sobe careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e amaldiçoou no nome de Al. Então saíram do bosque duas ursas e despedaçaram 42. 42 deles. Quando fala 42 deles, uma parte ficou intocada. Tá? Uma parte ficou intocada, mas 42 foram mortos. Uma parte permaneceu viva, né? E ali é um estudo ainda que nós vamos fazer. Eu quero lembrar dos irmãos a respeito do filho pródigo, tá? Eu vi que teve essa dúvida no nosso meio, e aí eu vou esclarecer. O filho pródigo, ele não faz parte dos 144 mil, tá? O filho pródigo não faz parte dos 144 mil. Por que não, irmão Felipe? Baseado na parábola do filho pródigo. Trombeta, irmão, abre a boquinha e fala algo. Rejeitaram a mensagem de Israel? Isso está escrito lá na parábola. Eu falei assim, explica segundo a parábola. Isso está escrito lá na parábola? Então, me explica segundo a parábola. Por que que o filho pródigo não faz parte dos 144 mil? É simples. Os 144 mil são primogênitos. E ali ele era caçula. É difícil? É difícil explicar isso? Os 144 mil são primícias, significa primogênitos. Ali a história da parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ele é o caçula, ele não é o filho mais velho. Se ele não é o filho mais velho, ele não é primogênito. Se ele não é primogênito, ele não faz parte dos 144 mil. O pai falou assim, que conseguiu pegar ele com vida. Se pegou ele com vida, ele não é parte daqueles 144 mil que foram mortos. Ele não volta com vida para casa? Ele volta com vida. Então ele não foi morto. Se ele não foi morto, ele não faz parte dos 144 mil. Ele foge. Ele foge da tribulação. Ele foge da tribulação. O Pai está nos dando um entendimento gradativo. Gradativo. Não tenta passar na frente, não. Ah, então já quer explicar. Não, calma. O Pai vai
entendimento gradativo aqui, tá? Os que são mortos, como aqueles que foram mortos de Esmirna, fazem parte dos 144 mil, que são aqueles que alcançam a perfeição através do sofrimento. Entendeu? E alcançar a perfeição faz um link com a primogenitura de Micael, que alcançou a primogenitura sofrendo muito, mas não passando pela morte. Ele sofreu, não sofreu? Sofreu. Perseguição o tempo todo. É perseguido, é rejeitado, é caçoado, etc. Né? Você vê que bate na face, né? Então tá. Aí a gente viu aqui que os rapazinhos saiu da cidade. É a característica de quê? De Ló. Ló saiu da cidade com as suas filhas, mas a sua esposa estava com o coração ainda em Sodoma, fazendo um link com as denominações que não querem deixar o ensino de Sodoma. Por quê? O coração está lá, entendeu? O coração está na cidade, está em Sodoma, está no ensino de Babilônia. Aí, o que Sodoma é destruída? Com fogo. Sodoma é destruída com fogo. E Babilônia vai ser destruída com o quê? Com fogo. Vamos ver isso? Apocalipse. Apocalipse 18. Ó, Apocalipse 18. Vamos lá, 18. Ó, aqui começa 18 no versículo 2. 18:2 fala assim: Então, o anjo, gritou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia, né? Caiu Babilônia a grande. Ok? A grande o quê? Cidade. A grande cidade. Fazendo link com a praça da grande cidade. Lembra? Aí chega aqui, ó, Apocalipse 18, versículo 8. Diz assim: por isso suas pragas, viu as pragas aqui? Faz o link Sodoma e Egito. Por isso suas pragas, as pragas ali do Egito, por isso suas pragas virão num só dia: morte, luto e fome. E pelo fogo será devorada, porque o mestre-al que a julgou é forte. Viu? Fazendo link com a cidade de Babilônia, destruída com fogo, fazendo link com Sodoma, que foi destruída com fogo, fazendo link com Ló, saindo de Sodoma. Saindo de Sodoma. É o que nós e outros irmãos saímos. Só que os outros não davam crédito para Eliseu. Eliseu é representação de Micael. Por quê? Porque Micael, a representação de Eliseu, Eliseu recebeu o quê? O manto de Elias, Raial. Eliseu, o nome é Yausha. Ele recebeu o manto do seu pai, porque ele fala que ele quer porção dobrada do Espírito, representação da unção da primogenitura. Unção da primogenitura. Quando Jacó foi ungido no lugar de Esaú, ali ele recebeu a unção da primogenitura.
quando ele recebeu a unção da primogenitura e o seu irmão foi e falou: aqui está o guisado que tu pediste, meu pai, agora come e me abençoa. Ele fala assim: eu não posso te abençoar porque eu já abençoei. Eu já abençoei com a bênção da primogenitura. Então, fazendo o link com aquele que recebeu o quê? O manto, as vestes, que manto é representação de veste. Ele recebeu a autoridade da unção. Por isso é Eliseu, né? Eliseu. Então, ele tinha as suas características, né? Que naquele tempo já estava remetendo ao final dos tempos. Aqueles rapazinhos que saíram da cidade de Babilônia, que simbolicamente chama Sodoma e Egito, não aceitaram a sua autoridade. Veja bem, os rapazinhos que saíram da cidade zombar de Eliseu é muita falta de juízo, fazendo link com o quê? Quando eu era criança, pensava como criança e agia como criança, mostrando que aqueles que saíram da cidade ainda estão na posição de crianças espirituais, não compreendendo o que estão fazendo. Porque zombar de Eliseu trouxe para eles próprios uma consequência. 2 ursas saíram e destruí-los, massacrá-los. Entenderam? A gente está voltando em muitos estudos para consolidar o entendimento. Consolidar o entendimento. Você viu que a escritura todinha ela está conectada. Ela está conectada. E a gente precisa unir as peças agora para entender todos os detalhes. O irmão trouxe na live de ontem. Foi na de ontem? De domingo. Foi na de domingo. Falando o seguinte, ó. Agora nós entendemos, já entendíamos como nos dias de Noé. Agora entendemos como nos dias de Ló, que saiu da cidade com a sua família. Saiu da cidade de Sodoma. É o que nós fizemos. Saímos de Babilônia. Os rapazinhos também ali saíram de Babilônia, só que eles não aceitam o quê? Nenhuma autoridade. É o link de zombar de Eliseu, que é uma autoridade instituída por Iau. Iau deu a ele uma grande autoridade para Eliseu, e os rapazinhos que saíram da cidade não aceitavam essa autoridade. Por quê? Porque não aceita nenhum tipo de autoridade. Falando que não precisa ter autoridade. Entenderam, irmãos? Mas isso tudo é para se cumprir a palavra. Não poderia ser de outro jeito. É para vocês verem que hoje nós estamos fazendo o cumprimento da Escritura. E nós vimos ele aqui, ele ali. Não, vocês não vão ver nenhum. Vocês não. Vocês não vão ver porque vocês estão em Israel. Ele não vai nascer aqui em Israel. Ele não vai ser o ministério dele, não vai ser aqui em Israel. Porque ele é samaritano. Ele é estrangeiro. Entenderam, irmãos? Tudo isso, vocês estão compreendendo? E isso tudo para haver esclarecimento no final dos tempos. Do tempo que nós estamos vivendo, o quem você é. E por você entender quem você é, você tem que ter, aumenta a sua responsabilidade, entendeu? E também a sua autoestima aumenta, né? Os irmãos ficam assim, não, você tem que saber quem que você é, a palavra que sai da sua boca, a autoridade que foi dada a ti, né? E não ser
marionete, né? Não, né? Não. Vocês têm uma missão, foram enviados, né? Você tem que acreditar, você tem que aumentar a sua fé. Você viu ali que tudo está relacionado com a fé, né? Fala assim, aquele que estava leproso, a representação da antiga aliança do leproso é o idólatra. Estava debaixo dos pés da mulher, mas é curado. E ele volta para agradecer, fazendo o link. Voltar para agradecer é o link de voltar para casa, para louvar Yahweh, né? Voltar. Eu vi o Cordeiro no Monte Sião. Link com Ezequiel 17. E com ele os 144 mil. Viu? Ali ele está pegando também aqueles que vão passar pela tribulação e vão ser ressuscitados, transformados e vão subir para os palácios de marfim. E ali vão glorificar Yahweh. Aí glorificando Yahweh, falando assim, ó, só esse estrangeiro que voltou para agradecer Yahweh. Entenderam, irmãos? Pode bater, irmãos. E a gente está registrando todo esse estudo, né? Esse estudo, ele é muito completo, através mostrando o crescimento. Crescia diante de Yahweh e dos homens nas ministrações do Telegram, mais do que no YouTube. Por quê? Porque aquele que está no Telegram, ele já entendeu a mensagem e agora ele está crescendo, buscando a perfeição sem sofrimento. Aqueles que estão chegando gradativamente, é uma das coisas que nós temos chamado aqui para os irmãos. Olha, vem para Belo Horizonte, né? Vem para as Minas Gerais, como o irmão Natanael sempre falava, né? Vem para as Minas Gerais, né? E a gente tá aqui nas Minas Gerais, o quê? Fazendo o quê? Pegando o ouro e a prata e também as pedras preciosas, né? A gente está aqui como mineiros, né? E na terra que se diz Iau, né? Iau. Nós somos israelita, falando da direita para a esquerda. Eu lembro disso, irmãos. Olha só, eu gostava de ver revista, eu via revista assim, ó. Da direita para a esquerda. Era assim que eu via a revista. Aí minha mãe falava assim, mas filho, você tem que ler de lá para cá. Eu falei, não, mas é assim que eu gosto. Era da direita para a esquerda, desde pequeno, irmãos. Entendeu? Então é assim. Isso não é por acaso. Entendeu? Isso não é por acaso. Ok? Olha o caderninho do irmão Márcio. É daqui pra cá. É da direita para a esquerda. Faz a mesma coisa. Tudo Você gosta de fazer, da direita para a esquerda, né? Isso é maravilhoso, irmãos. E vamos caminhando nessa força, né? Nós já estamos com 1h33, nós vamos encerrar esse áudio agora. Estamos ruminando os estudos, por quê? Porque muitas vezes é uma palavra tão maravilhosa, irmãos, e não pode deixar passar batido, né? Como aquela sobre o juiz iníquo e o justo juiz, sobre como nos dias de Noé e de Ló, que saiu da cidade, né? Tudo ali, irmãos, agora aponta para nós no final dos tempos. Tá percebendo? Aquela mensagem, como nos dias de Ló, não tinha sentido nenhum. Agora tem todo sentido. Entendeu? Porque saímos da cidade de Babilônia, chamada simbolicamente de Sodoma e Egito. Link, saímos do Egito
e saímos de Sodoma, né? Conduzidos por aquele que é braço de Yahweh. Você lembra que foi tirado, né? Por quê? Porque o anjo da vida, ele falou, olha, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão colocar nos umbrais da porta. Tudo é porta. Quando fala de Micael, tudo é porta. Quando o pai de família tiver entrado, fechou a porta, eis que tenho colocado uma porta diante de ti, que ninguém pode fechar. Eis que estou à porta e bato, se ouvides a minha voz, entrarei, cearei contigo, tu comigo, cearei, né? Lembrando do cálice que carrega o quê? O sangue, link com aquele que carrega o sangue do seu pai, do sacrifício vivo, perfeito, maravilhoso, né? Então ele deu orientação, falou, vocês vão colocar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, e ali o anjo da morte não vai entrar. Não vai entrar. Link no final dos tempos, enquanto Filadélfia estiver aqui, os 300 estiverem aqui, era para ser todo o número, né? Os 144 mil não passaria pela morte. Mas, por causa da desobediência deles e também do antimachia, eles têm que passar. Não dos Gismina, que foram fiéis. Não. Mas por causa daqueles que foram desobedientes. Quem? Os anjos, que foi dado a ordem para não fazer mal. Não fazer mal. Nem para a terra, nem o mar, nem as árvores, e nem uma vegetação verde. Ok? Um detalhe ali da história de Ló é o seguinte: Ló é a representação de Micael. 2 filhas, Filadélfia e Sardes versus Limpas. E a mulher dele, Sardes versus Judas, que saiu da cidade, mas olhou para trás e morreu. A representação dos 42 rapaizinhos. Vamos lá de novo. Agora eu vou concentrar aqui, vai. Ó, a representação de Ló. Foi Ló, 2 filhas e a esposa. Ló, Micael. 2 filhas, Filadélfia e Sardes versus Limpas. E a esposa que olhou para trás é Sardes versus Sujas, fazendo o link com 42 rapazinhos que saíram da cidade, mas morreram pelas ursas. Peraí, vamos de novo. Vamos lá, começa de novo, Ló. Tem 4 personagens: Ló, Micael, 2 filhas de Ló, Filadélfia e Sardes versus Limpas. Né? E a mulher é Sardes versus Sujas, que saiu da cidade, fazendo link com 42 rapazinhos, mas olhou para trás e foi morta, fazendo link com a morte pelas ursas. É verdade, é verdade. Entendeu? Realmente. Tinha que ser logo mulheres, né? Tudo mulheres. Igreja. E era mulher representação de igreja. Igreja. Né? Mulher representação de igreja. E lembrando, irmãos, que é uma figura. É uma figura, não é a história. Mas é uma figura, naquele momento, é uma representação, mas não a história completa, né? E é nisso que vocês têm que sempre lembrar. Porque a gente já viu a hora que Isaac representa Yalcha, nós já vimos quando o Isaac representa quem? Hã? Micael, né? Micael, que ele é poupado do sacrifício, né? E a gente viu que alterna o momento, né? Você vê que Abraão tem hora que representa Abraão, representa Yalcha,
tem hora que Abraão representa Micael, tem hora que Jacó representa Micael, tem hora que Isaac representa Micael, né? E tem hora que Isaac representa Papai Yahweh, né? Então, saber discernir cada momento, aquele momento, o que está trazendo de ensino para nós, né? Que é uma representação, né, irmãos? Assim seja. Então, irmãos, a gente fica assim, várias coisas tentando nos tirar a concentração, mas vocês perseveram em focar, né? Focar a atenção para não perder os detalhes, né? Porque é uma luta, né, irmãos? É uma luta que a gente enfrenta nesse corpo humano. Por isso que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, né? Um tentando sobrepor ao outro. Mas se nós vivemos no espírito, não vamos fazer as vontades da carne, né? Nós vamos ser vencedores. Vamos perseverar, lembrando, como diz a irmã Mônica, e se não acontecer o arrebatamento? Como é que vai ser? Irmãos, essa é aquele pensamento que fala assim: será que toda essa revelação foi obra da carne? Será que todo entendimento que nós tivemos, crescimento, que não foi buscado por homens, mas revelado por Yahweh? Isso que nos dá força, e a gente não tem espaço para dúvidas, porque o que nós vemos hoje, o ensino do mensageiro de Sardes, era inconcebível ter arrebatamento. Hoje você entende que é inconcebível como que aqueles que a gente mesmo imergiu, vai ser o arrebatamento no dia tal. A gente emergia naquela semana 40 pessoas, 50 pessoas. A gente deve ter imergido desde o início umas 1000 pessoas. E quantas perseveram? Não, mais de 1000. É mais de 1000. Por quê? Foi às 500. Viajou para emergir. E aí eu falo assim com os irmãos: os irmãos cresceram em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens? Alcançaram alguma perfeição? Não, porque a perfeição vem pela perseverança. Pela perseverança. Não é chegar e falar assim: descobriu o dia do arrebatamento. Aí todo mundo aparece todo arrependido. Arrependido, né? Tá. E depois passou, não aconteceu, passou 2 semanas, perna para que te quero. Teve uma pessoa que marcou de ir lá e falou assim: eu tô com pressa, me emerge rápido, eu tenho um compromisso. Você lembra disso? É verdade, entendeu, irmãos? Entendeu? Então, aí até o irmão Marco Betor tava, o irmão Marco também estava assim. O irmão Marco tava, olha para você ver, estava ali, foi para emergir só na 3ª vez que emergiu. E depois o quê? Mostra perseverança. Nunca faltou, nunca falhou, né? Perseverou. Então, é nisso que você percebe que a mensagem, ela foi só uma mensagem de despertar. Desperta tu que dormes, né? Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e o Mashiach vos esclarecerá. Entendeu? O esclarecerá, o Mashiach vos esclarecerá, né? Então, não é uma questão assim, aquilo hoje você fala assim, a gente olha, né? Irmão aparecer, querer marcar a data, a gente vê a condição de rapazinho, criança, não entendendo
Nada. Não entendeu? Nada. Não entendeu? Nada. E a gente, com isso, vê que a criança crescia em graça e conhecimento de algo diante dos homens. Conhecimento de algo. Porque isso que nós estamos aprendendo aqui é conhecimento de algo. Não é conhecimento de vacina, não é conhecimento, porque tudo caiu por terra. Toda aquela teoria que eles pregaram caiu por terra. Mostrou claramente que vacina não é marca da besta, entendeu? A gente falava, olha, vacina mesmo, para a gente poder reunir, sem risco, porque a gente reunia e ó, tava nem aí para os homens, tava aí para Ial. Aí bateu lá na casa do irmão Anderson do Coqueiros. Aí os irmãos, é a polícia. Aí eu fui lá, abri a porta, aí o policial, tá fazendo reunião? Sim, estamos fazendo. Vocês estão com algum microfone? Eu falei, não, a gente fala só pela voz mesmo, só na voz. Aí fala, pode reunir à vontade, e é bom que vocês reúnam mesmo. Ainda falando assim, vocês estão louvando? Eu falei, não, nós não estamos louvando, não. Aí ele falou, se quiser louvar, pode louvar. E todo mundo morrendo de medo. Não, é para mostrar, irmãos, que a porta que Ial deu para Filadélfia é uma porta aberta. Entenderam? E a gente... Foi um graduado. O irmão estava lá, você viu. Então, o que acontece, irmãos? A gente está reunindo aqui hoje e tem a liberdade, está sem máscara e tudo mais. Como hoje você vai num restaurante ou mesmo vai no supermercado sem máscara, foi porque tomaram vacina. Então, não é vacina que seria marca. A marca é instituída no tempo final do governo do antimachia. É no tempo final. Por quê? É no tempo final, porque a gente vê que ele está consolidando um domínio. Ele está derrubando nações. Ele está matando gente para ele poder não ter nenhum opositor. Quando destruiu a terra, que não tem, agora ele se apresenta com aquele que vai restaurar, entendeu? Só que fala, vai restaurar, mas não posso ter oposição. Esta é a representação da perseguição daqueles que saíram da cidade. São perseguidos por quê? Aqueles que saíram da cidade, junto com as duas testemunhas, combate ele e combate Babilônia. Porque Babilônia e ele vão estar assim. Só que, como é um reino dividido, quando ele consegue o poder, aí vê que a Babilônia se tornou opositora. Porque ela também quer parte do domínio. Aí ele fala, não, eu quero dominar sozinho. Aí cria uma inimizade e junto com os 10 reis que ele ajuntou, as 10 nações, destrói Babilônia naquilo que Ial colocou no coração dele fazer. Criar inimizade contra a Babilônia. Entenderam? Assim seja. Vamos concluir aqui, irmãos. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Ial levante sua face,
te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja.